E aí, beleza? O xerife Boyd Stevens tocava os sinos dessa pequena e isolada cidade, que não tem nome e o próprio xerife não sabe onde fica. Sim, e esse já é o primeiro mistério dessa série, pois os moradores não fazem ideia de onde estão. Os sinos eram tocados para que todos entrassem em suas casas, pois estava quase anoitecendo. A princípio, apesar de uma cidade estranha, as coisas até que funcionavam bem, como esse colégio abandonado que o outro policial da cidade, Kenny Liu, jogava xadrez com seu pai, e ele ficava aos cuidados de Christy, a enfermeira da cidade. E parece que eles sempre confiavam na proteção de alguns talismãs, como se fossem amuletos de proteção. E o xerife era cuidadoso com os moradores, pois já faziam 96 dias sem acidentes noturnos. Mas essa noite as coisas iriam mudar. Frank não queria ir para casa, pois tinha bebido demais no bar, e sua mulher ficou o esperando. Mas como ele não apareceu, foram dormir. Então no quarto, a pequena Megan, sua filha, depois de fazer sua oração, foi chamada por sua vovó na janela, e mesmo sabendo que não era sua avó de verdade, a persuadiu. Abriu a janela e a criatura a atacou. Porém, na manhã seguinte, Frank chegou em casa e o xerife já o recebeu com um tapa na cara, irritado que ele não tinha pregado a janela e que um homem naquela cidade tem que proteger sua família, mostrando o que as criaturas noturnas tinham feito com sua família e, em consequência, ficaria preso e passaria pela punição. Ok, não muito longe dali, uma família, os Matthews, viajava em seu motorhome. O destino era a casa de mãe de Tab, e o seu marido se chamava Jim e os seus filhos Julie e Ethan, que parecia uma viagem normal até eles se depararem com uma árvore caída no meio da estrada. E para piorar, começou a aparecer alguns corvos para gerar aquele clima bastante tenso. E a dica era talvez eles esperarem alguém aparecer, já que era uma viagem de férias, mas ficaram com medo dos corvos e decidiram seguir viagem. E foi aí que as coisas se complicaram na volta. O sinal de celular acabou e chegaram na pacata e isolada cidade, percebendo que tinha carros com pneus furados e abandonados. E lá estava acontecendo o velório de Lauren e sua filhinha, no qual pararam bem na hora que a família apareceu, ficando todos olhando para eles. Então o xerife pediu para dar uma disfarçada e terminaram o velório. Ninguém falava com Jim ou ignorando, e apenas o xerife conversou com ele. Jim queria saber como chegaram na rodovia. Boyd explicou que era só seguir a saída da cidade que encontraria. Mas aí que tá, seguiram na estrada e Jim não entendeu nada, pois minutos depois voltaram para a cidade novamente, achando extremamente confuso, fora que as pessoas continuavam ignorando eles, como essa garota que se chamava Sarah, e falando com seu irmão, que disse que essa era sempre a pior parte, aquela que ficavam esperando encontrar a saída de volta para casa e nunca conseguiam, dando a entender que já passaram por isso. Aí você imagina, né? Ficaram horas e horas andando em círculos e voltando para a mesma cidade novamente. Jim ficou impaciente, claro, não fazendo ideia de como sair daquele lugar. E mesmo retornando, dando a volta ou andando mais rápido, não teve jeito, sempre voltaram para a mesma cidade. E claro, o xerife, observando, disse que era hora de pará-los, onde iriam colocar uma faixa de pregos para impedir que fizessem loucuras. Só que aí, nesse desespero, encontraram um carro e queriam pará-lo para perguntar informações e acabaram jogando o carro na frente e assim sofreram um grave acidente. Jim ficou preso por uma árvore, Ethan machucado, Tabitha desacordada e Julie tentando se levantar. Já o carro, um rapaz saiu passando mal, indo em direção à cidade, encontrando o xerife e dizendo que tinha acontecido um acidente, sendo levado para a cidade, e o outro estava mais louco que o Batman, achando que o rosto do xerife Boyd era muito bonito. Ao desenrolar dessa parte, o outro se chamava Toby, acabando aos cuidados de Sarah na escola. Já o xerife mobilizou algumas pessoas para tirar a família de lá, pois a noite era muito perigosa para ficarem ali. Só que parece que era impossível, pois Christy precisava suturar a perna de Ethan e não daria tempo. A única forma era passar a noite ali. Então, segundo Boyd, os talismãs iriam proteger e isso tinha que funcionar. Já Tabitha e Julie voltaram juntos com os outros para a cidade, só que a série parece que cria mais suspenses ainda, pois além da cidade não ter saída e as criaturas, Sarah começou a ouvir vozes e, cuidando de Toby, deu um beijo nele, pedindo desculpas e depois perfurando sua garganta. E para deixar as coisas ainda mais tensas, esqueceram da faixa de pregos e furou o pneu da caminhonete. Então teriam que ir a pé à casa da colina. E para piorar, ainda começou a chover. Ethan, que estava no motorhome por ter perdido muito sangue, estava tendo convulsões. O xerife teria que confiar nos talismãs, pois as tais criaturas chegaram que pareciam pessoas normais e começaram a cercar o motorhome.
loucura! Na volta para a cidade, Kane passou em cima da faixa de pregos e, para piorar, ainda começou a chover. E tiveram que ir para casa grande a pé, uma situação um pouco complicada, visto que as criaturas estavam cercando a casa e elas não corriam, apenas andavam e podiam tomar a forma de qualquer pessoa. Para piorar, tiros não a derrubavam, só que Donna, a líder da casa, deixou eles entrarem. Só que ali tinha um protocolo, ficariam amarrados até saberem se eram hostis ou não. No motorhome, Christie conseguiu tirar o objeto da perna do pequeno Ethan, e claro, tomando muito cuidado para não fazer barulhos, para não atrair as criaturas. E na casa da colônia, Donna conversou com Tabitha, dizendo que aquele lugar podia enlouquecer sua mente se ela não começasse a aceitar, contando a sua história de como foi parar ali, que ela e sua irmã saíram para caçar, mas se perderam na estrada, encontrando uma árvore caída no chão, impedindo a passagem, e vários corvos a cercando. E quando voltaram para a estrada, deram de cara com aquela cidade, que ficou rodando, passando inúmeras vezes pela cidade até que anoiteceu. Uma pessoa sorridente apareceu na sua frente e aí pararam o carro, só que ela pegou a sua irmã. Donna teve que correr e a única coisa que ela ouvia eram as criaturas atacando ela, com um som que nunca mais saía da sua cabeça. Enquanto isso, Julie conheceu o Victor, um cara bem esquisito que tentou falar com ela, mas só a assustou. Então Fátima apareceu, tirou o Victor dali e percebeu que Julie não era uma ameaça. Levou ela até o seu quarto para se acalmar um pouco e também explicou sobre as criaturas noturnas e também viu o rapaz que chamou o nome dela, só que era apenas para influenciar Julie, e se ela aceitasse, estaria morta. Já Donna disse a Tabitha que se ela perguntasse a qualquer pessoa naquela cidade, seria a mesma história. Perdidos na floresta, árvore, corvos e a maldita cidade na sequência. E se ela não começasse a acreditar, visões iriam aparecer para ela, se transformariam em pesadelos horríveis, assim como de Christie no motorhome, que viu Jim mexer no talismã, tirando a proteção, e com isso, as criaturas invadiram o automóvel. Sarah, que matou o rapaz, estava meio assustada ainda, pelo que fez e voltou para sua casa para tomar banho. Estava meio confusa e arrependida, deu um abraço em seu irmão, dizendo que não teve escolha. Mas o que ela fez foi, além de deixar o rapaz todo ensanguentado, foi deixar a porta aberta, e com isso as criaturas entraram. E na manhã seguinte, apesar de dar tudo certo com a família Matthews e o pequeno Ethan estar bem, Sarah disse que ouvia vozes ao seu irmão, que se ela não fizesse o que eles pediam, iriam matar todo mundo, inclusive seu irmão. E como ela deixou a porta aberta, o talismã não funcionou, que além das criaturas matarem a outra enfermeira, destroçou o pai de Kane Leo, que agora a dor era para enterrá-lo. O xerife apagou o número que fazia ter orgulho, pois faziam 96 dias sem acidentes noturnos. Já o pequeno Ethan foi levado para a casa da colina. Ficaria ali com sua família para se recuperar por completo, porém mais um mistério apareceu. Um garoto de branco ficava o observando na janela e pediu para Ethan guardar segredo. Já pro xerife, na manhã seguinte era um dia diferente, pois era a primeira vez que alguém ficava preso na delegacia e também cumpriria sua punição de ficar no caixote. Passaria uma noite do lado de fora com as criaturas, mas como Frank não protegeu sua família, esse era o preço que ele deveria pagar. Já Donna tentou explicar a Jade, o outro cara que sofreu o acidente, sobre a cidade, que era impossível de sair, e as criaturas noturnas, mas ele não acreditou, já achando que Toby, o amigo que veio com ele, tinha contratado um grupo de teatro, ou era uma daquelas viagens interativas que só milionários fazem. Ele ficou tão interessado em conhecer que até descolou uma bike para sair pela cidade. Já Ethan continuava vendo o garoto de branco e parece que só ele via ele, e era bem estranho por sinal. Os Matthews estavam começando a aceitar o local, já que precisavam passar confiança para o pequeno Ethan e até brincando com ele aquela manhã. Porém, conheceram o padre Catri, que explicou que todos os recém-chegados tinham que passar pela cerimônia de chegada, que escolheriam onde iriam ficar. Na casa da colônia, que era liderados por Donna, ou na cidade, pela liderança do xerife Boyd. Eram as regras, pois cada local tinha uma liderança diferente. Então o padre mostrou a cidade para Jim e Tabitha, dizendo que não sabe muito bem como tudo isso começou, mas que hoje as pessoas sobrevivem naquele lugar. E quem não cumpre as regras passa pela punição de ficar uma noite na caixa. E aquela noite seria a primeira vez que isso iria acontecer, mostrando a única casa disponível da cidade, justamente aquela que houve o acidente na noite anterior, que chegaram onde uma mãe e uma filha foram devoradas pelas criaturas, e por isso Frank seria punido aquela noite. Esse episódio é mais para mostrar como as pessoas que acabam de chegar digerem essa loucura toda, de estar em uma cidade onde não conseguem sair e se proteger de criaturas que não sabem bem quem são. Alice então fez uma muleta para Ethan, para ele andar melhor, e Jade ainda estava acreditando que tudo era mentira, e talvez era uma caça
ao tesouro, tirando um pouco da paciência do policial Kenny. Já Ethan, agora podendo andar um pouco, conheceu o Victor, um dos moradores mais antigos daquela cidade. E tanto tempo ali já tinha deixado ele meio lesado, sabe? Pois estava verificando se as árvores tinham se mexido de um dia para o outro. Julie não gostou de ver o seu irmão conversando com ele, disse que ele era assustador, perigoso e maluco, e não queria ver o seu irmão ficando com um cara que ficava vendo se árvores se mexiam ou não. Já Jade achou uma porta de porão num lugar um pouco afastado da cidade, acreditando que tinha encontrado o tal tesouro. Porém, o que tinha lá dentro era outra porta, que assim que abriu tinha um corpo esmagado por uma pedra gigante, que deu um baita susto em Jade, mas depois ele viu um símbolo estranho desenhado no local. Só que de novo, pareceu que era apenas uma visão. Ok, antes de cumprir as regras, o xerife foi pedir orientação ao padre, que em resumo disse que as regras foram feitas para serem cumpridas, e isso mostraria que ele teria convicção para liderar no futuro. Não ficando muito contente com o padre, dizendo que ele era o pior padre que já conheceu, mas sabia se Frank ficasse naquele caixote sem o talismã, morreria com certeza. Ele teria que fazer a sua escolha. Então o xerife Boyd seguiu até a cerimônia de chegada, que a princípio estava tudo indo normal. Só que Frank apareceu, devolveu o talismã e disse que aceitaria seu destino. Só que nesse mesmo momento, Jade atrapalhou tudo. Disse que eles estavam atuando muito bem e nunca tinha visto um grupo de teatro tão dedicado, deixando o Boyd muito irritado, que fez ele fazer sua escolha na marra e ficaria na cidade, sendo expulso da cerimônia. E como estavam ficando tarde, o xerife deu uma acelerada, onde Tabitha, Jim e Ethan escolheram ficar na cidade. Mas Julie escolheu a Casa da Colônia e fez a sua escolha, e isso era individual. O lance é que pessoas da Casa da Colônia não podiam ir para a cidade, nem vice-versa, deixando Tabitha muito irritada. Já Jade começou a perceber que assim que viu seu amigo morto, que talvez aquele lugar não era bem o teatro que acreditava ser, e estava completamente perdido naquela cidade. Assim que anoiteceu, a punição iria acontecer, onde Frank foi levado para o caixote, e lá passaria a noite, porém sem talismã. E talvez a parte mais tensa do episódio, pois enquanto os Matthews iam se acomodando em seus novos lares, Frank ficava sozinho, ouvindo as criaturas se aproximarem, e sem a proteção, elas o atacaram. Meu Jesus amado! A primeira dica que temos sobre Victor é que ele saiu daquele mesmo porão quando ainda era um garoto. Com sua lancheirinha na mão, encontrou vários corpos espalhados pela cidade. E na manhã seguinte fez um desenho para Julie, que ainda o achava meio assustador. Mas Victor não parecia um cara mau, apenas fez aquele desenho como sinal de boas-vindas para Julie, que começou a perceber que a Casa da Colônia tinha um lance de compartilhamento, e tudo era compartilhado, desde travesseiros até suas roupas, e viu que Trust estava usando a sua blusinha. Já Boyd tinha uma tarefa árdua, limpar o estrago que as criaturas fizeram na noite anterior na caixa, e Ethan e seu pai foram tomar café. Na cafeteria que o rádio ligava sozinho e tocava músicas aleatórias, outro mistério interessante dessa série. Jade levou Kane e Liu para o porão para dizer o que viu, mas nada tinha naquele lugar. Que tentou explicar sobre o corpo e também o desenho que ele encontrou, porém nada tinha naquele lugar, que o fez parecer ainda mais louco. E uma teoria é que coisas aparecem especificamente para cada pessoa nessa série. E Liu o chamou para ir para a delegacia para mostrar outra coisa. Já o pequeno Ethan estava aceitando muito bem o lugar, e para ele estava passando apenas por uma aventura, que às vezes ele fazia isso e estava em uma missão mágica e salvaria o mundo. E olha que para um garoto esperto é até bom pensar assim, já o seu pai tinha desabado de preocupação no banheiro. Enquanto isso, Victor falou com Ethan, dizendo que as árvores se moveram 10 centímetros aquele dia, e também perguntou se ele tinha visto o garoto de branco. Ethan disse que sim, e aí Victor percebeu que o garoto era real, e poderia ser a chave para sair daquele lugar. Quem não gostou nada de Victor estar conversando com seu filho foi Jim, que o expulsou da cafeteria aquela manhã. Já a Kane Liu mostrou a Jade um mapa dos Estados Unidos, e cada alfinete mostrava a cidade exata onde cada pessoa encontrou a árvore, e na volta para a estrada acabaram naquela cidade. Claro que para Jade aquilo era impossível, e não iria ficar aceitando aquilo numa boa. Para ele era alguém ou alguma organização fazendo aquilo com eles e iria descobrir. Mas Liu deu o aviso, todos que tentavam achar resposta naquele lugar acabava enlouquecendo, vendo coisas, e o fim sempre era igual. Mas nesse momento o rádio amador deu o sinal, e segundo Liu isso sempre acontecia, porém para Jade já era um sinal que ele poderia começar a trabalhar. Victor precisava falar com Ethan e aproveitou que Jim e Tabitha estavam discutindo e levou o garoto para a floresta, pois precisava encontrar o garoto de branco, e até que achou em um breve período, mas ele acabou desaparecendo. Então na sequência Victor mostrou a Ethan a árvore longínqua, que na verdade era um portal, pegando uma pedra, desenhando uma carinha e jogando lá dentro. Poucos segundos depois ela caiu ao lado, dizendo que funcionava
relacionava com pessoas também, mas nunca saberia nem onde nem quando iria parar. E existia várias árvores assim na floresta, mas eram muito raras de se encontrar. Mas nesse momento, Victor ouviu um latido, lembrando do massacre de quando chegou na cidade. E assim que Tabitha e Jean foram atrás de Ethan, cachorros o cercaram. Victor tinha uma arma e espantou os cachorros, devolvendo Ethan para os seus pais. Ele não queria confusão, dizendo que não era uma pessoa má, que apenas queria a ajuda de Ethan para sair daquele lugar. Victor tinha uma forma de guardar as lembranças com desenhos, tanto daquele cachorro quanto do dia que encontrou todas as pessoas mortas naquela cidade, e o garoto de branco o chamando para o gira-gira. E foi ali, depois de algumas voltas, que foi a última vez que Victor viu ele na sua vida. E o garoto de branco aparecendo de novo poderia ser um sinal que outro massacre estava para acontecer. Jean foi falar com o xerife sobre ele, porém Victor fazia parte da casa da colônia e era com Donna que ele deveria falar. Mas com a pressão de Jean, ele mesmo iria falar com Donna, e para tentar se entender, Boyd chamou a ele e sua família para jantar. E olha, essa cidade deixa qualquer um maluco. Porém, ali jantando o hambúrguer, Boyd estava tentando passar confiança para a família. Sarah chamou Ethan para conhecer a cozinha e começou a tocar uma música que fez Tabitha lembrar de um verão que passaram juntos. Parece que as músicas fazem lembrar de momentos bons ou algo desse tipo, mas outro mistério ficou pro final desse episódio. Assim que Ethan voltou, as vozes decidiram falar com Sarah de uma forma mais agressiva, fazendo um machucado em seu braço. E agora as vozes queriam que ela matasse o pequeno Ethan, e depois disso acabou convulsionando na cafeteria. E na casa da colônia tivemos uma referência a The Walking Dead. Victor estava cavando covas, pois sabia que em breve precisaria usá-las. É doido. Sarah foi levada para ficar aos cuidados de Christy, a enfermeira da cidade. E como não sabia exatamente o que ela tinha, ela teria que descansar, não deixando nem o seu irmão vê-la aquela tarde. Já a Jean queria jogar um jogo de responder perguntas, escrevendo elas na parede da casa. Começando com a questão mais simples por enquanto, aonde eles estavam. Sarah teve um diálogo com Christy perguntando se ela e Ken estavam juntos. Ela disse que não, eram apenas bons amigos, pois tinha alguém esperando ela do lado de fora dessa cidade, ou pelo menos tinha um noivo chamado Muriel. E foi a oportunidade que Sarah precisava para fazer uma pergunta complexa, dizendo que se ela ouvisse vozes dizendo para ela fazer algo ruim, e se essa questão faria ela voltar para casa. Christy respondeu que hipoteticamente ela faria tudo para voltar para casa, já colocando certas ideias na cabeça de Sarah. Já Jean, Tabitha e Ethan encheram a parede de questões. E isso foi para colocar mais dúvidas do que respostas na cabeça deles. E Jade descobriu que nem só de tédio vive aquele lugar, como o Trust que estava muito interessado nele e era no mau sentido mesmo. E que por incrível que pareça, construíram um bar naquele lugar. E olha, se eu tivesse no fim do mundo, com certeza seria o lugar que eu frequentaria sempre, apesar da vodka ser de origem duvidosa. E estar inconformado de ficar preso tinha uma razão. Jade era bilionário que acabou de fazer um grande negócio na área de computação e algoritmo e não deveria estar naquele lugar, e sim comemorando em algum lugar melhor. Porém, o barman citou a ele a teoria da física quântica de um gato dentro de uma caixa. E se você colocar um gato dentro de uma caixa com alguns elementos, nunca saberá se o gato está vivo ou morto se não abrir a caixa. Então, o que ele queria dizer para Jade que todo aquele lugar era uma grande caixa e eles eram gatos presos ali dentro. E o que ele deveria fazer era ligar aquele rádio para que as pessoas do lado de fora descobrissem que eles estavam vivos. E olha, faz sentido, hein? Porém, Sarah já tinha saído da recuperação e ainda roubou um bisturi de Christy. E a intenção dela era ficar sozinha com o pequeno Ethan, mas por enquanto ficou brincando ali com ele no gira-gira. Julie foi com Fátima e Alice ao Brundles, um pedaço de lago que se divertiam, para tentar tirar a pressão de talvez nunca saírem daquele lugar. Boyd chegou com sua esposa naquela cidade, mas ela acabou morrendo e às vezes, quando precisava de orientação, ia ao túmulo de Abby para ver se conseguia respostas, só que dessa vez precisava mais do que nunca de um sinal. Sarah levou Ethan e Tabitha para conhecer as cabras e os animais que ela e seu irmão cuidavam, mas ainda com um plano perverso de matar o garoto. Seu irmão Nathan contou sobre o que Sarah fez e possivelmente iria fazer ao Padre Cart, que saiu atrás dela. E não era para menos, Sarah levou Tabitha para o celeiro e a trancou lá dentro, contando que iria cumprir o que as vozes pediram para ela. E a parte mais tensa desse
esse episódio, pois no momento que ela iria atacar o pequeno Ethan, seu irmão apareceu. E ela insistia que precisava fazer aquilo para todo mundo poder ir para casa, mas Ethan se soltou e correu. Nathan tentou segurar Sarah, mas nessa confusão ela acabou cortando a garganta de Nathan e matou seu próprio irmão com um bisturi. O pequeno Ethan, por sorte, foi encontrado por sua irmã, mas o assassinato na cidade já tinha acontecido. Sarah escapou, segundo o padre Cart, e quem levou a bronca foi o xerife e o próprio padre, que deixaram uma lunática que nem Sarah escapar para a floresta. E com isso, mais tarde, Tabitha, meio assustada, tinha mais uma questão para escrever na parede. E talvez a maior questão até agora, né? Se sobreviveram ao acidente. Bom, se isso for verdade, segue o mesmo caminho de uma série parecida, que tinha um grande potencial e se tornou uma merda no final, se chamada Lost. Então torço muito para que essa teoria esteja errada e eles realmente estejam presos nesse lugar. E Boyd teve uma surpresa, assim como dito anteriormente. As músicas tocadas no rádio sempre fazem lembrar de momentos de cada pessoa em específico, e essa música que tocou era o sinal que Boyd precisava. Olha que bacana. Já Tabitha foi falar com o padre, entregar algumas coisas da outra família que morou na casa. Perguntou sobre Sarah e ele disse que ela estava na floresta e não era para ela se preocupar, pois se Sarah não voltasse antes do anoitecer, seria muito difícil de sobreviver. Porém, ele também estava mentindo, pois Sarah estava no porão da igreja e o padre Catre tinha a amarrado. Ele disse a Sarah que precisava conversar. Mas se tem uma coisa que essa série tem bastante é mistério, pois naquela manhã Jim descobriu que os cabos do abajur e outros eletrônicos não tinham fios e era apenas o plástico, e que as tomadas não faziam o menor sentido, pois os plugs nem tinham um padrão. E nesse momento Jade entrou na casa bastante acelerado, como sempre, e precisava da ajuda de Jade para retirar a bateria do carro para poder ligar o rádio amador, que até agora não é uma má ideia. Só precisavam de um lugar alto para isso e com a ajuda de Jim conseguiriam, já que ele era engenheiro. O problema era aguentar Jade, que era um pé no saco. Já o padre Catre estava num nível muito acima de loucura. Disse a Sarah que a Bíblia era composta por 73 livros, cheio de contos maravilhosos, mas também tinha os livros que continham as trevas. E acreditava que aquele lugar, as pessoas e o exílio era o livro 74, e precisava saber de Sarah se as vozes que ela escutava dizia se eles eram os escolhidos para escrever esse livro. Tabitha foi com Ethan até a cafeteria e no fundo ela encontrou uma pulseira que chamou bem a sua atenção. E em casa, vendo as luzes do abajur falhar, falou para Ethan que iria brincar de um novo jogo, descobrir de onde a energia vinha, quebrando a parede para descobrir sobre os cabos de energia. Bom, e como Leo alertou Jade de ficar investigando demais a cidade, ele começaria a ver coisas. Além de ver o sangue escorrer, também viu vários corpos de soldados pendurados e também aquele estranho símbolo que tinha visto antes. Nesse momento, um soldado atirou nele e começou a correr pela mata, e nessa Jade acabou caindo e o soldado iria matá-lo, mas não se passava de uma visão e era apenas Jim falando com ele. Sarah disse ao padre que não fazia ideia do que ele estava falando em relação à Bíblia e tudo mais, e que os espíritos apenas falavam com ela, a obrigando a matar pessoas, senão coisas piores aconteceriam. E naquele momento precisava de papel e caneta para mostrar algo ao padre Catre. Jim continuou o plano do rádio, já que Jade mudou de ideia, pois queria saber mais sobre o símbolo estranho, indo à cafeteria e desenhando num papel. A senhora Liu reconheceu e mostrou a ele um livro de outra pessoa que desenhava esse mesmo símbolo. E em falar em desenho, Sarah terminou o desenho para o padre, que ficou assustado, pois o desenho veio com uma mensagem que eles viram e sabiam que ele tinha enterrado assim que chegou naquela cidade. Já Boyd queria interagir com Leo com uma bola e uma luva de beisebol, mas o garoto não estava muito para diálogos. Boyd então contou que estava doente, na verdade sabia que iria desenvolver Parkinson, pois seu pai começou a ter essa doença na idade que ele tinha agora. Ele estava contando isso para Kenny e Leo, pois não sabia até quando ficariam naquela cidade, e se a doença realmente se desenvolvesse, não poderia mais proteger as pessoas, mas ficaria muito contente sabendo que Leo poderia ficar no seu lugar. Sabe as palavras que até motivou Leo a jogar com ele, e assim que Jim voltou para casa, viu Tabitha na sua aventura, que quando foi ao porão, viu que ela estava tentando cavar um buraco para saber de onde vinha a energia. Ficou meio sem entender ainda, mas Tabitha disse que precisava desvendar alguns mistérios, e o fato que fez ela ficar curiosa é que quando começaram a namorar, Jim deu a ela um bracelete. Só que quando Julie nasceu, acabou perdendo no hospital. Porém, hoje, na cafeteria, ela tinha achado aquele bracelete e não fazia o menor sentido. Para Jim era impossível, mas para Tabitha era apenas improvável.
impossível. E com isso, Jim decidiu ajudá-la a cavar. E em falar em cavar, o padre cavou o segredo de quando chegou na cidade, onde em uma sacola tinha uma garrafa, uma camisa de padre ensanguentada e um chocolate, exatamente como estava no desenho, descobrindo que os espíritos sabiam do seu segredo. E para finalizar aquela noite, um dos moradores da casa da colônia era apaixonado por uma das criaturas, deixando até flores para ela, que apesar de gostar, queria saber quando ele deixaria ela entrar. Tá ligado, irmão? Naquela noite, na casa da colônia, iriam festejar o aniversário de Fátima, e o cara que deixava flores para a criatura se chamava Kevin. Então o padre, assim que o xerife acabasse de tocar os sinos, precisava conversar com ele. Jim estava empenhado agora em construir uma torre para colocar no topo da casa da colônia e tentaria um sinal com o mundo lá fora. E Tabitha continuaria com seu lance de cavar um buraco. Mas a festa começou e apesar de Ellis ter enchido a cara, pois era uma data meio complicada para ele, Donna fez um discurso sobre Fátima, que era uma das pessoas mais sábias e caridosas daquele lugar, e com aquele carisma todo, ela tinha transformado aquele lugar em um lar. E olha, realmente Fátima tinha esse dom, viu? Tanto que ganhou um beijo de outra garota chamada Stacy, que ela pegava às vezes na casa da colônia, deixando Julie bastante confusa. O padre então contou a história ao xerife e das coisas que ele enterrou quando chegou naquela cidade, que tinha um garoto bondoso na paróquia que sempre ficava feliz quando o padre conversava com ele. Só que um dia, um pouco antes da missa, o garoto perguntou ao padre se ele poderia ficar ali na paróquia, pois estava morrendo de medo de ir para casa, pois seu pai estava muito bravo. O padre o acalmou, disse que tudo ficaria bem, dando a ele uma barra de chocolate e o mandando para casa. Porém, ficou incomodado com isso e depois da missa foi fazer uma visita para o garoto. As portas estavam abertas, o cheiro forte de álcool e a mãe histérica, pedindo para o padre salvar o seu filho, que quando entrou na casa, o garoto estava no chão, parecendo que tinha sido enforcado, e o pai do garoto bêbado e ainda gritando com ele. O padre não pensou duas vezes, partiu para cima dele, bateu tanto na cara do maluco que a sua camiseta ficou ensanguentada, e só parou quando tiraram o padre de cima dele. E atormentado, pegou uma garrafa de uísque, encheu a cara e, segundo ele, foi a última vez que ouviu Deus, que pediu para ele pegar a estrada que mostraria um caminho, dando de cara com uma árvore e os corvos e depois parando naquela cidade. No entanto, assim que ele chegou na cidade, enterrou as coisas e ninguém sabia dessa história. Porém, hoje, com Sarah amarrada no porão, ela contou sobre os 3 elementos dessa história: a garrafa de uísque, a camisa cheia de sangue e a barra de chocolate. Claro que o xerife ficou bastante irritado, mas o que ele queria dizer para o xerife, que ficou pistola com ele, era que ela conseguia falar com esses tais espíritos e ela poderia ser a chave para saírem daquela cidade. Enquanto isso, na casa da colônia, Kevin, o apaixonado, foi ver Jasmine, seu amor proibido. E como vampiros, as criaturas não podem entrar a não ser que tenham permissão para isso. Então, convencendo Kevin que apenas queria beijá-lo, ele decidiu abrir a janela. E ao contrário do que ele imaginava, Jasmine era muito quente e ela disse que só queria dar um beijo, mas não demorou muito para mostrar suas garras e depois arrancou a língua de Kevin. Já Fátima, mais uma vez, mostrou ser a pessoa mais gente boa por ali, onde encontrou Trude meio chateada, dizendo que ninguém gostava dela. Mas Fátima disse que não era verdade, ela gostava dela e até deu a blusa que mais gostava para a garota, dizendo que ficou melhor em Trude do que nela. E eu acho que Fátima era psicóloga antes de cair nessa cidade, só que não soube lidar muito bem com Julie, que queria saber sobre a garota que ela beijou. Fátima disse que Ellis era o amor de sua vida e Stacy apenas um lance que ela se divertia às vezes. E nessa, Julie perguntou a Fátima se elas poderiam beijar também. Só que Julie não entendeu muito bem a situação, ficou com vergonha e saiu correndo. Mas enquanto isso, Jasmine tinha devorado Kevin e abriu a janela para as criaturas entrarem na casa da colônia. Julie, com vergonha, pediu para Victor ficar no seu quarto, percebendo agora que era um cara de boas que apenas curtia fazer desenhos e colecionava placas de carros que acabavam naquela cidade. Porém, um detalhe sobre ele, que Jade achou uma foto antiga de Victor, que ainda era criança e carregava sua lancheirinha clássica. Porém, as coisas iriam se complicar na casa da colônia. Então Trude ouviu uma risada e era Jasmine, que assim que entrou, a trancaram no quarto. As criaturas a cercaram e sabiam o nome de todos daquela cidade, matando a garota na sequência, e com isso as criaturas começaram a atacar os moradores da casa da colônia e o desespero foi grande. Victor, já sabendo pelos gritos
nervoso que era, amarrou uma corda para que Julie escapasse pela janela e Donna movimentou todos os que sobreviveram para entrar na van para poderem se abrigar na cidade. Mas Victor viu o garoto de branco e pediu para Julie confiar nele, que era pela mata que deveriam ir. Ellis foi o único que ficou para trás na casa, vendo que as criaturas fizeram com Trudy. Mas assim que ele avistou um monstro, quebrou a janela e pulou do segundo andar, mas com isso não conseguia mais andar. Fátima então ficou para salvá-lo, teve um plano, levar para dentro da casa, fechou as portas e confiou no talismã. E parece que assim eles não poderiam entrar. Victor levou Julie mata dentro e colocaria ela dentro da árvore longínqua, dizendo para ela encontrar o seu irmão, que ele entenderia tudo. E Julie saiu bem naquele porão abandonado. Já Donna chegou na delegacia desesperada para colocar a galera dentro, mas o padre ficou para trás. Uma voz chamou ele e o atacou. Infelizmente, o ferimento no pescoço foi muito profundo e fatal. E para ele agora, a um passo da morte, rezou seu último Pai Nosso. E infelizmente, o padre morreu. Mais uma noite de perdas na cidade para o xerife, mas mesmo as pessoas precisando dele nesse momento, ele precisava tomar uma decisão sobre Sarah, que segundo as regras ela iria para o caixote, mas Boyd decidiu dar uma volta com ela. Aí conhecemos um pouco da história de Boyd, como ele foi parar naquele lugar, que ele estava de viagem de férias com sua esposa e seu filho, e ele gostava da música do Live Lovat, que fala "Se eu tivesse um barco", dizendo que seria uma boa ideia ter um barco para sua aposentadoria, no qual chamavam ele no exército de Senhor Peixes e Pães, e sua esposa Abby de Ferro, por causa da sua personalidade. Mas fizeram uma surpresa para Boyd, dando a ele um barco de presente para ver se ele parava de cantar aquela música. Mas talvez nunca veria esse barco, pois encontraram uma árvore caída na estrada. E o destino vocês já sabem, né? Foram parar na cidade sem saída. E quem os recebeu primeiro foi o padre Catre, que os parou imediatamente, pois estava anoitecendo, dizendo que a melhor maneira de sobreviverem naquele lugar era irem com o padre, mesmo Abby não achando uma boa ideia. Só que ouviram os gritos e decidiram ir, e nessa época na cidade eles ainda não tinham os amuletos de proteção, então se escondiam em pequenos bunkers no chão. E foi onde conheceram Donna também, que fazia poucos dias que tinha chego naquela cidade com sua irmã. Passaram uma noite ali e assim que saíram, viram que as criaturas faziam com as pessoas, todos mortos e destroçados pela cidade. E foi a partir daí que começaram a se organizar. Onde seriam os pilares dessa cidade? O padre, os dois militares, Donna e Ellis, ajudaram a organizar a cidade e também as pessoas nos seus locais. E como as criaturas só saíam à noite, acreditavam que na mata que eles se escondiam. E como era um local ainda não explorado, talvez teria muitos recursos. E foi a partir daí o maior problema com Ellis, pois para Abby ela não acreditava que aquele lugar era real. Ela já viu muitas coisas na sua carreira militar e uma cidade igual aquela era impossível de existir. Ellis percebeu, tentou dizer ao seu pai que talvez ela estava doente ou coisa desse tipo, só que Boyd estava muito animado, achando animais próximos à mata e queria explorar mais. Só que para Ellis, Boyd deveria ficar do lado de sua mãe, pois tinha muito medo do que ela poderia fazer. Porém, Boyd disse que Abby era durona e era apenas um momento ruim, e isso passaria, e à noite conversariam sobre isso. Boyd então foi explorar a mata, fazendo marcações nas árvores para não se perder. No entanto, avistou o cachorro, o mesmo do garoto de branco, e indo atrás dele, acabou se perdendo, e nessa escureceu. Tava num cagaço forte para não ser pego pelas criaturas, mas foi nessa que ele achou uma pequena caverna, e as criaturas da porta não passavam. E foi lá que ele achou os amuletos de proteção, pedras com runas no meio, e acreditava que foram elas que salvaram sua vida, levando-o para a cidade na manhã seguinte. Mas foi um dos momentos mais tensos da série, pois começou a ouvir alguns tiros e correu para a cidade, e era justamente sua esposa atirando nas pessoas, dizendo que tudo não se passava de um sonho, e matar as pessoas fariam elas acordar deste pesadelo. Mas Boyd apareceu dizendo que matar as pessoas não era o caminho, mas Abby estava completamente dentro desta ilusão. E nesse momento que Ellis apareceu, Boyd, com medo, teve que agir. E foi daí que começamos a entender a raiva de Ellis pelo seu pai, que acabou matando sua mãe quando pediu para que ele ficasse apenas do lado dela. Boyd então levaria Sarah para sua jornada pela mata para que com ela achassem respostas para como sair daquele lugar. Julie foi para casa não sabendo como tinha saído daquele porão,
e também não entendeu o que Victor quis dizer quando falou que apenas estava começando. Mas Ethan sabia da árvore longínqua, explicando para sua família que era um portal que poderia levar as pessoas para qualquer lugar, só não saberia onde. Depois Jade e Jean foram falar com Donna para poderem construir a torre de rádio em cima da casa, que ela por sua vez até que permitiu, já que ninguém queria mais morar naquela casa. Já Boyd pediu para Kenny manter a ordem na cidade, pois precisava sair em uma jornada, mesmo o garoto se mostrando bem relutante. A viagem seria longa, mas antes precisava se despedir do seu filho, mesmo eles ainda guardando mágoa dele, que talvez seria a última vez que se veriam, dizendo que atirou em Abby com medo dela o machucar, e a única intenção dele era sempre proteger o seu filho. Boyd se despediu de Donna também, que apesar da diferença, foram eles que começaram a criar uma cidade, e Boyd sairia com Sarah, que estava em uma cabana, mas nesse momento Ellis apareceu. Disse na noite anterior que as criaturas atacaram, o que salvaram ele e Fátima foi o amuleto que ele achou, e começou a entender o que ele fez foi sempre para tentar protegê-lo, dando um abraço em seu pai e pedindo desculpas, já que talvez seria a última vez que se veriam. No entanto, Sarah era odiada por todos na cidade e era para eles confiar nele. Kenny ficou no comando e mesmo jovem conseguiu passar confiança para as pessoas, e Donna deu uma tarefa para todos os moradores, ajudar Jean a construir um rádio que poderia tirá-los daquele buraco. Então Boyd saiu em sua jornada, claro, algemando Sarah para que essa maluca não tentasse nada, e assim torcendo para que encontrassem respostas aonde iriam. O que eu faço? A viagem a princípio era para levar Sarah até o local que ele achou os amuletos, mas apesar de não ter ainda anoitecido, era o lugar mais longe que Boyd já foi, então iriam acampar naquele lugar. Já Tabitha, na sua empreitada de achar de onde vem a energia, isso de alguma forma incomodou os espíritos e também começou a ter visões dentro e fora da casa, como o telefone tocando, datas escritas na parede e até Jean morto, mas claro que não se passava de um pesadelo, que isso é uma nova teoria, que assim que as pessoas começam a achar respostas sobre esse lugar, visões e pesadelos dos espíritos começam a tirar o foco. Tem pessoas que não suportam isso, como esse cara que acabou desistindo na delegacia, só que Tabitha iria continuar na sua empreitada. Sarah disse a Boyd que as vozes não conversavam com ela, apenas diziam coisas ruins, e que se ela não matasse o garotinho, por exemplo, seu irmão iria morrer e na sequência várias pessoas também. E foi justamente isso que aconteceu na cidade. Mas Boyd decidiu dar um voto de confiança para Sarah e tirar suas algemas. Porém, não era para ela tentar nenhuma loucura. Já Jade e Jean tinham um problema com as baterias dos carros. Não deixariam o rádio ligado por muito tempo e ficar colocando nos carros para recarregar. Poderiam acabar com o combustível. E se futuramente encontrasse alguma forma de realmente sair daquela cidade, gasolina seria um item essencial. Então, por enquanto ainda estavam em uma sinuca de bico. E Boyd, seguindo viagem com Sarah, encontraram na floresta várias garrafas penduradas e parece que dentro tinha uma mensagem. Mas nesse momento Sarah começou a passar mal, convulsionando e desmaiou, e Boyd não sabia muito bem o que fazer. Jade voltou para casa e ficou reclamando para a senhora Liu sobre ter eletricidade, mas ela deu a resposta. Se ele queria eletricidade, tinha justamente nas lâmpadas. Sarah acordou à noite, onde Boyd teve que acampar, torcendo para que o amuleto funcionasse. Ele então pegou uma garrafa que dentro tinha uma mensagem, na verdade apenas um ano, 1864. Apenas isso e nada mais. Sarah tinha recebido uma mensagem diferente dessa vez. Era uma mulher que dizia para eles voltarem, pois naquela floresta tinha algo ainda pior que os monstros e seria muito perigoso ficar ali. E ela disse que a voz ficava repetindo uma frase dizendo: "Diga ao senhor Peixes e Pães que eu estava errada." Sendo o momento que ouviram um barulho na mata e um forte vento quase tombou a barraca. Enquanto isso, Tabitha, cavando buraco na casa, finalmente encontrou o fundo. Era um chão de concreto que também não fazia muito sentido. Tá, mas até agora nessa série o que faz sentido, né? Já Boyd, o vento forte parou e ouviram um sino na sequência e uma forte luz do lado de fora, já deixando mais um grande mistério no ar. E chegamos finalmente ao último episódio da primeira temporada, onde Jade descobriu como conseguiriam eletricidade para ligar um rádio através dos soquetes de energia. Ali os dois polos negativo e positivo funcionavam e poderiam ligar o que quisesse. Já Boyd e Sarah, depois da tempestade e da luz estranha, saíram da barraca. E o que tinha cercado toda a barraca e a floresta em volta era uma teia de aranha enorme. Na cidade, Jean e Jade movimentaram as pessoas para arrumar o máximo de fios condutores de eletricidade pela cidade para colocarem no
rádio para funcionar na casa da colônia. Tabitha queria achar uma picareta para poder atravessar o concreto embaixo da casa e tivemos um momento romântico nesse episódio, quando Ellie se declarou para Fátima, dizendo que por muito tempo ficou esperando sair daquela cidade, mas qualquer lugar no mundo que ele estivesse sem ela não seria a mesma coisa, e pediu Fátima em casamento, pois ela era o amor de sua vida. Então Boyd, no meio da floresta, repleto de teias de aranha, ouviu uma voz pedindo socorro, mas só ele conseguia ouvir. Mas quando encontrou quem estava pedindo ajuda, ele levou um susto. Era justamente Abby, sua esposa, coberta por teias de aranha, que deu um baita susto em Boyd, mas era apenas uma visão. Ficou repleto de aranhas pelo corpo, mas Sarah o ajudou a tirar. Porém, mais tarde começou a passar mal com as picadas de aranha e já queria desistir, mas Sarah não iria deixá-lo na mata sozinho, ainda mais que uma tempestade estava a caminho. E bom, em resumo, Jim e Jade estavam nos últimos preparativos para ligarem o rádio e levantarem a torre. No primeiro trabalho em comunidade que fizeram, dando certo e torcendo para que funcionasse. Então ligaram as luzes e o rádio finalmente funcionou. Tinha um sinal, agora era só acharam a banda para poder se comunicar com alguém do lado de fora. Porém, uma forte tempestade estava a caminho e para colocar mais mistério nessa série, Jim e Sarah encontraram um farol no meio da mata, que não faz o menor sentido. Enquanto isso, Jim tentava se comunicar, só que não entendia o porquê não montaram essa botina desse rádio dentro da casa da colônia. Mas com aquela tempestade, não dariam para ficar por ali. Donna e Jim fizeram sua última tentativa e, por incrível que pareça, uma voz respondeu. E essa voz sabia muito bem que era Jim Matthews que estava falando com ele e deu um aviso, que sua esposa não deveria ter cavado tão fundo naquele buraco. E assim fez Jim correr de volta para casa e nesse momento as luzes estouraram. Tabitha teve uma grande surpresa, o concreto embaixo dela começou a rachar, abrindo um buraco enorme e ela caiu lá dentro. E quem estava esperando era Victor, que disse que o garoto de branco tinha dado o aviso, que era justamente ela que apareceria. O problema é que aquele lugar não era seguro, pois era o local onde as criaturas dormiram. E nesse momento o buraco começou a desmoronar e quando Jim chegou na casa era impossível entrar. Sarah e Boyd enfrentaram uma baita tempestade na mata e ele não conseguiria andar, envenenado por aranhas. Então o garoto de branco apareceu, apontou onde Sarah deveria levar Boyd, mostrando uma árvore longínqua. Deu a ele o amuleto e disse que estaria logo depois dele, mas assim que Boyd entrou, acabou preso em um lugar totalmente fechado e impossível de sair. Terminando a primeira temporada de From com um ônibus chegando à cidade e seria mais um grupo de pessoas preso na cidade, impossível de sair. Um compilado de todos os episódios para vocês entenderem melhor toda a primeira temporada, ainda mais que em abril estreia a segunda temporada. E eu espero você pra gente conferir juntos aqui no canal. Bom galera, esse foi o Solucionando Filmes, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!